Olá, eu sou o Paulo. E eu sou a Miriam. Estamos aqui para falar sobre um assunto que é da maior importância no dia a dia de todo mundo. Como saber se aquele aparelho eletrônico ou celular que comprei é realmente seguro? Já se foi o tempo em que para comprar um aparelho bastava olhar a aparência, verificar se estava funcionando, ler o manual e pronto, estava tudo certo. Eu até me lembro. Mas hoje em dia não é mais assim, pois esses aparelhos são mais sofisticados e embutem possíveis riscos de segurança física e para a saúde, que não podem ser identificados a olho nu, tais como esquentar demais, Dar choque interferir ou sofrer interferências de outros aparelhos e até mesmo explodir. Enfim, podem causar sérios danos à segurança física e à saúde do usuário e ao meio ambiente. A boa notícia é que existe um jeito de ter a certeza de que o aparelho que se vai adquirir é seguro. Basta ver se está afixado no produto o selo da Anatel e ou do Inmetro, que são os órgãos que definem as normas técnicas para garantir o bom funcionamento e a segurança do usuário. E para tanto, essas agências regulatórias exigem que cada tipo de produto seja certificado e homologado antes de ser liberado para comercialização. Assim, a sociedade estará protegida com um produto que funciona de forma segura e correta. Esta questão da certificação ganha mais importância hoje em dia por conta de um sério problema que é a pirataria. São aqueles produtos que chegam de contrabando ou são falsificados e comercializados ilegalmente. Veja o caso dos celulares. Por exemplo, entre 2018 e 2019, o comércio ilegal aumentou em nada menos que 500%. Isso significa que, além do país perder em arrecadação de impostos, o mais preocupante é que tem muita gente utilizando aparelhos não certificados, correndo o risco até de sofrer um acidente grave. Pois é, infelizmente existem vários relatos de celulares cujas baterias explodem ou que aquecem muito ou ainda dão choques. Outros sofrem interferências ou interferem em outros produtos e também em sistemas de comunicação. Por exemplo, uma estação de rádio pirata, ao transmitir fora da faixa de frequência permitida, pode interferir na comunicação entre o piloto de avião e a torre de controle, colocando em risco centenas de vidas. Há dezenas de relatos de mortes e, em comum, estão aparelhos que não passaram pelo processo de certificação. Esta falta de segurança também atinge brinquedos e fogões a gás, entre outros. Isto vale não apenas para produtos piratas, mas a todos aqueles que não passaram pelo processo de certificação das agências regulatórias. Esta questão da segurança existe no mundo todo. Porém, no Brasil existem particularidades como a incidência de raios e uma rede elétrica doméstica deficiente em aterramento, embora o padrão de tomada seja de 3 pinos. A fiscalização é falha. Assim, o aterramento das instalações elétricas residenciais é ineficiente ou simplesmente inexistente, sobretudo as mais antigas. E o que isto significa? O Brasil é líder mundial em incidência de raios, onde caem quase 80 milhões de raios por ano. E há um grande número de equipamentos que sofrem danos por descargas elétricas na rede. Sempre lembro dos sábios conselhos de meus pais. Nunca use telefone fixo ou chuveiro durante as tempestades, pois tudo que tem contato com a rede elétrica gera risco. E nossa casa está cheia de aparelhos eletrodomésticos, computadores, carregadores de celular, etc. Todos manuseados por leigos e crianças. Por isso é preciso protegê-los, proteger a nossa família, proteger nossa sociedade. Esta proteção só é possível através da certificação e da homologação de produtos. Por isso, vamos entender como é que funciona este processo. Certificação e homologação são processos onde o produto e sua documentação são analisados para verificar se atendem ao que foi definido na norma técnica específica, elaborada pela agência regulatória. Quando foi criada, no final dos anos 90, a Anatel adotou um modelo onde a aprovação dos produtos era feita pelo próprio fabricante. Modelo chamado autodeclaração. Rapidamente, ela percebeu que esse modelo não protegia a sociedade. Isto porque, obviamente, existia conflito de interesses. O fabricante, chamado primeira parte, tinha como principal meta apenas vender o seu produto. E os que revendem e comercializam, os chamados segunda parte, também só têm interesse em vender. Dessa forma, era necessária a criação de uma figura de terceira parte, neutra e imparcial, sem interesse em fabricar ou vender. Uma figura que testasse os produtos, garantindo que fossem seguros e que sua funcionalidade estivesse dentro do permitido pela regulamentação.
Assim, em 2001, a Anatel criou a Resolução 242, instituindo a figura do Organismo de Certificação Designado, OCD. Um organismo de terceira parte, que passou a utilizar também somente laboratórios acreditados pelo Inmetro, de terceira parte, imparciais, localizados no Brasil e respeitando as exceções previstas na resolução. Funciona assim. Para a execução deste processo, as agências, por meio de um rigoroso processo de análise e avaliação de capacidade técnica, designaram e acreditaram os organismos de certificação. No caso da Anatel, é o OCD, Organismo de Certificação Designado. No Inmetro, é o OCP, Organismo de Certificação de Produtos. Estes organismos de certificação são entidades de terceira parte, pois não possuem vínculo com empresas fabricantes. São eles que comprovam, além de sua capacidade técnica, a sua imparcialidade nas avaliações dos produtos. Os OCDs emitem o certificado de conformidade técnica e a homologação é feita pela Anatel. Quando aceita os certificados, os reconhece e publica em seu site. Como o Inmetro tem dezenas de diferentes tipos de certificação de produtos, nós vamos focar aqui apenas o processo de certificação de produtos de telecomunicações, cuja agência regulatória é a Anatel. Este modelo vitorioso da Anatel já existe há quase 20 anos e se tornou referência mundial por levar segurança ao usuário brasileiro, garantindo a correta funcionalidade e operação dos produtos. Um modelo que evolui sempre e que se tornou um importante segmento do setor tecnológico. Hoje o país conta com 17 OCDs e 22 laboratórios acreditados e habilitados, verdadeiros centros de excelência técnica que investem pesado em alta tecnologia, pois a evolução é rápida e constante. Esses centros não só geram empregos para centenas de engenheiros e técnicos altamente capacitados e especializados, os chamados empregos tecnológicos, mas também proporcionam contínuo treinamento em tecnologia de ponta. Além de uma significativa arrecadação tributária em razão de suas atividades no Brasil. E principalmente geram conhecimento e know-how para os profissionais brasileiros, por estarem em contato com o que tem de mais moderno no mundo das telecomunicações. E não teríamos essa condição não fosse a sábia decisão da Anatel em realizar os ensaios no Brasil, pois a grande maioria dos produtos de telecomunicações vem do exterior. Por conta disto, hoje somos referência no setor, pois somos mais rápidos e com custo menor que o mesmo serviço realizado nos países estrangeiros. Um celular, por exemplo, é testado, avaliado e certificado no Brasil pelos OCDs e laboratórios em um total de apenas 5 dias, o que é até um terço de tempo no exterior. E os custos são até 35% menores. Porém, todo este modelo atual da Anatel, que gera segurança para o consumidor brasileiro, está sob risco. Isto porque existem pressões para que o Brasil adote o modelo de autodeclaração, ou que através de acordo de reconhecimento mútuo, o MRA, se aceitem os testes e certificações feitos fora do Brasil, para aprovar um produto para o mercado brasileiro. No caso da autodeclaração, o próprio fabricante testa, avalia e aprova seu próprio produto. Ora, isso seria um retrocesso imenso, pois como já foi visto antes, além do conflito de interesse, este modelo não funcionou na virada do milênio. O modelo chamava-se NGT 004 e não há notícias de um fabricante sequer que tenha reprovado seu próprio produto. Vamos ver alguns desses riscos. Hoje, por exemplo, 20% dos produtos testados no Brasil, que já foram testados no exterior, são reprovados. Sabe por quê? Porque existem casos em que ocorreu uma tropicalização dos produtos. Neste caso, em busca de redução de custos, o projeto foi modificado para o Brasil e os mesmos produtos irão operar aqui em condições diferentes do exterior, como frequência de rede e surtos na rede de energia. Uma analogia seria um carro alemão desenvolvido para rodar nas autoestradas alemãs. Quando vem para o Brasil, eles modificam suspensão, tipo de pneus, pois nossas estradas são diferentes. Além dos ajustes do motor para aceitar nossa gasolina com 30% de álcool, assim mudando o comportamento do carro. Nosso modelo é baseado em certificado de conformidade, feita por terceiras partes, imparciais e independentes. Se comparado aos países que adotam um modelo baseado em declaração de conformidade, apresentam índices desprezíveis de níveis de falhas graves de conformidade, de acordo com estudos do IFIA,
International Federation of Inspection Agencies. No caso de acordos de reconhecimento mútuo, como o nome já diz, só interessaria se o benefício fosse para os dois lados, ou seja, realmente mútuo. No caso de produtos de telecomunicações, como em outros setores, o Brasil é totalmente dependente das invenções, inovações e fabricação desses produtos no exterior, pois não possuímos essas tecnologias. Portanto, não exportamos estes produtos na mesma quantidade que importamos. A balança comercial é evidência disto. Os acordos deste tipo estão previstos na regulamentação da Anatel desde 2001. Mas até hoje não foram implementados devido ao fato que os países de primeiro mundo não abrem mão de fazerem os testes e a certificação em seus próprios países. Portanto, não aceitam que os testes e certificações de produtos que serão comercializados em seu país sejam feitos no exterior. Além disto, o Brasil perde todos os benefícios e avanços que a atual regulamentação da Anatel gerou. Com a diminuição deste serviço essencial no Brasil, seja pela substituição do atual processo pela autodeclaração ou pelos testes e certificação sendo realizados no exterior, MRA, põe-se em risco a sobrevivência dos organismos e laboratórios nacionais. Vamos perder todo um investimento enorme em laboratórios para ensaios técnicos e científicos e todo o conhecimento tecnológico desenvolvido no processo de teste e certificação. Feito este alerta, vamos conhecer melhor quem são as entidades envolvidas no atual modelo de certificação e homologação de produtos. As agências regulatórias, no caso a Anatel, definem normas técnicas, procedimentos e comunica à sociedade que determinado produto ou modelo pode ser comercializado com seu selo, pois passou pelo processo de certificação e homologação. Os fabricantes nacionais ou estrangeiros que requerem a certificação fornecem as amostras para testes e a documentação dos produtos. O representante local, no caso do fabricante ser estrangeiro, é ele quem requer a certificação do produto a ser comercializado e será o responsável pelo produto no Brasil. O laboratório de ensaios, de terceira parte, acreditado pelo Inmetro e ou habilitado pela Anatel, realiza os testes e emite os relatórios com os resultados de como o produto se comportou. E os organismos de certificação, OCDs, são designados pela Anatel e responsáveis pela avaliação final da documentação técnica do produto, do representante local e dos relatórios de testes dos laboratórios. Para, enfim, emitir o certificado de conformidade técnica, se o produto for aprovado. Como funciona o processo de certificação? Vocês verão que é simples e rápido, consistindo de 6 passos. No passo 1, o requerente identifica um OCD e solicita informações sobre o processo de certificação e informa especificações do produto a ser certificado. No passo 2, o OCD elabora uma proposta técnica comercial para o requerente. No passo 3, o requerente envia amostras para o laboratório e a documentação necessária para o OCD. No passo 4, o laboratório realiza os ensaios e emite os relatórios de testes para os OCDs. No passo 5, o OCD faz a avaliação dos relatórios de testes e da documentação e, se aprovado, emite o certificado de conformidade técnica e o envia para a Anatel, junto com os dados do processo. E no passo 6, a Anatel analisa os dados enviados pela OCD, homologa o produto e publica no seu site o certificado de homologação, com o código que constará no selo a ser fixado no produto antes de ir para o mercado. Paulo, você sabe que testes são realizados nos produtos? Sei sim, Miriam. Na verdade, são 5 principais grupos de testes que a Anatel exige, sempre visando proteger o usuário, o ambiente onde o produto vai operar e a sua funcionalidade. O primeiro é o de segurança, para proteção do usuário contra riscos como choque elétrico, aquecimento excessivo, incêndios, explosões de baterias e radiações de campos eletromagnéticos. Para esse primeiro grupo, vamos ver in loco como é feito o teste de baterias no laboratório do CPQD e o teste de SAR no laboratório do CertLab, onde se verifica se o nível de potência que é absorvido pelo corpo humano ao se usar celulares, tablets, notebooks, está dentro dos limites estabelecidos pela Anatel e OMS, Organização Mundial de Saúde.
Aqui nós realizamos rigorosos testes que reproduzem situações extremas, às quais as baterias são submetidas no dia a dia, sempre visando a total proteção do usuário. O teste de SAR visa a segurança do usuário em relação à taxa de absorção específica gerado por produtos eletroeletrônicos. Esse líquido simula o nosso tecido humano, o nosso plasma, onde possui os mesmos parâmetros de elétrons do nosso cérebro e do nosso corpo. Esta sonda simula a penetração em nosso cérebro ou corpo, onde irá medir a taxa de absorção específica em determinadas regiões. Ou seja, esse teste é de suma importância, pois, dependendo do resultado, pode ou não causar riscos à nossa saúde. O segundo grupo de testes é a compatibilidade eletromagnética, onde se verifica se o produto sofre interferência de fenômenos físicos, tais como raios na rede elétrica ou de outros aparelhos, e também se o produto gera interferência para outros equipamentos. Para entender melhor esse grupo de testes, vamos ao laboratório do Instituto Eldorado, ver um teste de compatibilidade eletromagnética sendo feito dentro das câmaras anecoicas, que isolam toda a interferência do mundo externo, e ao laboratório do CertLab, onde veremos este teste feito em equipamento conectado. Os ensaios de compatibilidade eletromagnética na câmara semianecoica são divididos em dois grupos, os ensaios de emissão e de imunidade. Basicamente é verificar o quanto o equipamento gera de interferência eletromagnética e o quanto ele é susceptível a essa interferência eletromagnética. E caso o equipamento ele não se comporte adequadamente, ele pode ocasionar um mau funcionamento de outros equipamentos e com isso impedir até o avanço tecnológico, como por exemplo a internet das coisas, onde tudo será conectado e não é permitido um mau funcionamento desse tipo de dispositivo. Esse é o ensaio de descarga eletrostática, onde nós visamos simular a descarga do nosso corpo no equipamento, assim garantindo a sua integridade. Nesse cenário, realizamos ensaio de surto, onde visamos simular uma descarga atmosférica atingindo a rede elétrica. Isso pode ocasionar um dano permanente ao equipamento ou até mesmo risco ao usuário final. O terceiro grupo de testes verifica se está se respeitando as faixas de frequência do espectro radioelétrico, o que é de extrema importância. A Anatel define em qual faixa de frequência tal produto ou serviço pode operar, com base nas normas da UIT, União Internacional de Telecomunicações, para que um produto não interfira na faixa de outro. Tais como rádio FM, Wi-Fi, celular, internet das coisas, televisão, comunicação piloto com a torre, entre outros. Se um produto invadir a faixa do outro, as consequências podem ser desastrosas. Para entender melhor, vamos ao Laboratório Eldorado ver um teste deste grupo em andamento. No laboratório de RF, radiofrequência, verificamos se o equipamento de telecomunicações opera na frequência correta e também se as tecnologias 2G, 3G e 4G de telefone móvel celular atendem aos requisitos pré-estabelecidos pela Anatel. O quarto grupo são os testes de interoperabilidade entre equipamentos, que visam garantir que o mesmo serviço, com diferentes fabricantes, falem a mesma língua, mantendo uma comunicação adequada e segura. Vamos ao laboratório do CPQD ver um teste destes em andamento. Neste laboratório, os testes asseguram que equipamentos de diferentes modelos criados por diferentes fabricantes conversem entre si. Os testes também garantem a segurança e a privacidade dessa comunicação. No quinto grupo, os testes se referem aos cabos e fibras óticas, tão importantes para o bom funcionamento de uma rede de telecomunicações, cujo impacto, no caso de falhas, pode afetar centenas ou milhares de usuários. No mesmo laboratório do CPQD, vamos ver como esses testes nesses produtos são feitos. Aqui em nosso laboratório, realizamos ensaios óticos, mecânicos, climáticos e químicos em uma variada gama de produtos, que podem ser encontrados em postes, fachadas, dutos, microdutos, caixas de passagem, dentre outros. A falha de um desses produtos afeta a qualidade do serviço dos provedores, causando transtornos diretos à população brasileira. A vinda de redes de energia elétrica inteligente e a chegada do 5G tornam necessária uma rede com produtos de excelência e confiáveis. Isso só é possível com a certificação desses produtos.
Pois é, Paulo. Agora que já sabemos como é o processo de testes e certificação dos produtos e todos os benefícios que a Anatel trouxe para o país, vamos refletir um pouco através de algumas questões. Por que encontramos tantas falhas em produtos que, em sua esmagadora maioria, foram inventados, fabricados e aprovados em seu país de origem? Essas falhas não deveriam ocorrer se o produto já foi aprovado, mas infelizmente essa é a realidade. Se não fizéssemos os testes e certificação no Brasil, esses produtos com falhas iriam direto para os usuários. Se há vários relatos pelo mundo de produtos com bateria que explodem, inclusive um caso famoso que explodiu até dentro de um avião, por que no Brasil nunca houve incidente com este produto? Simples. Porque no Brasil esse produto foi reprovado. E se o atual processo de certificação e testes mudar, se passarmos a receber testes prontos do exterior ou certificações de outros países, quem no Brasil vai garantir que estes produtos são seguros e funcionam dentro dos padrões exigidos no país e não vão prejudicar nenhum usuário? Boa pergunta. Como será possível garantir que produtos testados ou certificados no exterior terão as mesmas características dos que serão vendidos no mercado brasileiro, respeitando as nossas condições? Ponto crucial que pode colocar a população em risco. Como tornar o processo de teste e certificação mais ágil, seguro e atualizado no Brasil? Com algumas ações. Criando um modelo mais rápido de importação e liberação de amostras, eliminando ou reduzindo a carga tributária sobre equipamentos de testes importados usados em laboratórios para o processo de certificação sem similar nacional. Assim, a atualização desses equipamentos será mais rápida. Criando linhas de crédito para os laboratórios se atualizarem tecnologicamente, reduzindo o tempo de homologação da Anatel dos atuais, em média, 30 dias para 2 dias em procedimento especial para OCDs de maior qualidade, aumentando a divulgação na mídia, sensibilizando a importância da sociedade em adquirir somente produtos certificados com selo da agência e, finalmente, aumentando a vigilância no mercado por meio de OCDs e da fiscalização da agência. Então, finalizando essa nossa conversa, vimos aqui como o Brasil evoluiu muito nas últimas 2 décadas em se tratando de certificação e homologação de produtos, se tornando inclusive referência internacional. Por isso, o que precisamos é investir ainda mais no modelo atual da Anatel, a fim de assegurar a continuidade dessa evolução. Não podemos voltar ao atraso. Afinal, estamos falando de segurança das pessoas e do meio ambiente. Estamos falando de vidas. E a vida é um bem precioso que não pode ficar à mercê de interesses contrários ao nosso povo. Muito obrigada pela atenção.